A Coreia do Sul é uma potência, quarta maior economia da Ásia, capital da tecnologia, do K-pop, dos doramas que conquistaram o mundo. Mas por trás desse brilho, um fenômeno silencioso corrói o país por dentro. Uma geração inteira, a mais bem educada da história coreana, está simplesmente desistindo de namorar, de casar, de ter filhos e de sonhar. Eles têm um nome: Geração Sampo, a geração que abriu mão de 3 coisas. Nesse vídeo, vamos explorar os extremos da Coreia. Vamos entender o porquê. Em um documentário, a BBC acompanhou estudantes britânicos em escolas de elite no distrito de Gangnam, em Seul. O choque cultural foi imediato. Enquanto os britânicos acordavam às 9 horas da manhã, os coreanos já estavam na escola às 7 horas. O dia letivo não terminava às 16, mas sim às 23 horas, depois de horas exaustivas nos cursos preparatórios. Os alunos coreanos dominaram uma prova de matemática britânica em 15 minutos, enquanto os britânicos, que já haviam feito a mesma prova antes, levaram 1 hora. A pressão é tamanha que o governo precisou criar uma lei para regular os cursinhos. Mas a mensagem que fica é: para ter sucesso na Coreia, você precisa correr mais que todo mundo. E nessa corrida, muitos caem. Anos de estudo, noites em claro, famílias endividadas para pagar o melhor cursinho. Tudo para passar no Sunung, o temido vestibular coreano. A recompensa esperada? Um diploma universitário e a promessa de um bom emprego em um dos chaebols, os conglomerados como Samsung, Hyundai e LG. Mas para a geração Millennium e Z, a promessa não foi cumprida. O termo que define essa realidade é Heo-joseon, um trocadilho cruel que compara a Coreia atual ao período pré-moderno da dinastia Joseon, uma época de extrema rigidez social e falta de mobilidade. Como o filme The Land of Song-hye, de 2018, mostrava, os jovens coreanos se formam, mas se afogam em dívidas, moram em porões e disputam vagas de emprego com a mesma intensidade com que estudaram para a faculdade. E muitas vezes perdem. Diante desse abismo entre o esforço e a recompensa, uma geração começou a repensar suas prioridades, ou melhor dizendo, a abandoná-las. Foi assim que surgiu o termo Geração Sampo, uma abreviação para a geração que desistiu de 3 coisas. E essas 3 coisas não são pequenas. São o namoro, o casamento e os filhos. A decisão, à primeira vista, parece um ato de revolta, mas pesquisas publicadas em jornais da Coreia mostram que é, na verdade, um sintoma de esgotamento, uma apatia diante de um sistema que exige tudo e, em troca, devolve quase nada. Os jovens coreanos não odeiam o amor, eles odeiam o custo que o amor impõe. O Sampo foi o começo, mas a crise se aprofundou e a desistência se estendeu para outras áreas. Surgiram então os termos Oppo, desistência de 5 coisas, incluindo casa e carreira. Chilpo, desistência de 7, incluindo esperança e relações sociais. E o Npo,
que significa não nos pergunte quantas coisas desistimos. Desistimos de tudo. E há um capítulo ainda mais radical, o movimento 4B, que significa não ao casamento, não aos filhos, não ao namoro e não ao sexo. Nascido como uma forma de resistência feminina a uma cultura patriarcal que ainda hoje tenta controlar o corpo e a vida das mulheres. O 4B é o retrato do colapso dessa socialização. Para esse grupo, a única forma de não sangrar nesse sistema é não jogar o jogo. A grande pergunta: por que fogem do amor? A resposta, como tudo na Coreia, é multifacetada, mas pode ser resumida em um veredito econômico e psicológico. Economicamente, o custo para se relacionar é proibitivo. A tradição coreana dita que o pretendente deve ter casa própria, um investimento milionário em seu emprego estável, o que é raro para os jovens, e sustentar a esposa e os filhos, o que é quase impossível com salários estagnados. Um documentário de 2026 e reportagens da BBC indicam que o preço de um casamento tradicional, somado à moradia e educação, supera o orçamento de qualquer recém-formado. Psicologicamente, o esgotamento do sistema educacional deixa sequelas. Estudos mostram que muitos jovens coreanos carregam traumas de competitividade e baixa estima, o que os faz evitar relações íntimas por medo da rejeição e da vulnerabilidade. Mas aqui está o paradoxo que a imprensa ignora. Na Coreia, eles não se chamam mais de desistentes. Eles se chamam de Jansimanyo. Tradução literal: espere um minuto. A frase de efeito é genial e preciso compartilhar como os próprios jovens a explicam. Eles dizem: não desistimos, só estamos esperando o minuto certo. Um minuto onde o aluguel não coma o salário inteiro, um minuto onde ter um filho não signifique ruína financeira, um minuto onde a vida não seja uma corrida de obstáculos sem fim. Esse minuto é a metáfora perfeita para o limbo existencial dessa geração. Eles não estão em luto, estão em pausa, não morreram por dentro. Estão só esperando. Mesmo no limbo, eles encontraram um jeito de sobreviver. Sohua-ken, importado do japonês. Um termo que significa pequenas felicidades certas. Enquanto o grande sonho de uma casa, carreira e família desaba, eles se agarram a pequenos prazeres diários. Um café especial, uma boa refeição, o silêncio de um apartamento só seu. Comer sozinho virou arte. Beber sozinho, ritual. São práticas culturais que desafiam a tradição coletiva coreana. Eles não estão felizes, mas também se recusam a sofrer. Estão anestesiados pela rotina de pequenos confortos. A Coreia do Sul atingiu o ápice do desenvolvimento. Nunca se produziu tanta riqueza, tecnologia e cultura. Mas ao chegar lá, o país olhou para trás e viu uma geração inteira desmoronar. O paradoxo coreano é esse: um povo hiperconectado, mas solitário. Uma sociedade que venera o sucesso, mas quebrou a autoestima dos seus filhos. Uma nação que precisa de bebês, mas criou um ambiente hostil à vida.
Os coreanos viraram os mestres do tempo perdido, especialistas em esperar. Será que a Coreia vai conseguir se reinventar? Ou continuará sendo o primeiro país pós-humano do mundo? A Coreia já está vivendo o inverno demográfico. Os dados falam por si só. Taxa de natalidade 0,68, 0,75. A mais baixa do mundo, muito aquém do nível de reposição 2,1. Uma leve alta para 0,80 em 2025, impulsionada por casamentos pós-pandemia. Mas a tendência geral de queda de longo prazo permanece. O número anual de nascimentos caiu para menos de 300 mil em 2017 e menos de 200 mil em 2020. A taxa atual, cada 100 mulheres terão apenas 36 filhas, que por sua vez terão apenas 6 netas. Especialistas já falam que o trem da recuperação partiu e pode ser tarde demais. Isso não é uma crise populacional normal. É a sociedade escolhendo ativamente não se reproduzir. O termo pós-humano, no debate acadêmico sério, não é sobre robôs dominando o mundo, mas sim sobre o fim da centralidade do ser humano como medida de todas as coisas. Ou seja, o que a Coreia está vivendo hoje é o laboratório real do que antes era só ficção. Aqui entramos no argumento mais forte. Diante da falta de gente, o governo coreano não está conseguindo convencer as pessoas a terem filhos. Então, a solução política real é substituir pessoas por máquinas. Já existem robôs sendo desenvolvidos para cuidar de idosos, para suprir a falta de enfermeiros, cuidadores humanos, trabalhadores nas fábricas e soldados nas fronteiras. A inteligência artificial e os robôs já não são uma promessa de futuro. São a tábua de salvação do presente. E é aqui que o conceito de pós-humano ganha carne e osso, ou melhor, aço e silício. Na Coreia, isso é prático. O centro da sociedade coreana está deixando de ser a pessoa. O centro está se tornando o sistema, a máquina, o algoritmo. A Coreia está se tornando lentamente um país de funções. Enquanto Seul pulsa na superfície, por dentro, a alma coreana está sendo substituída por linhas de código. E a pergunta que fica no ar, ecoando nos apartamentos vazios e nos lares assistidos por máquinas, é: se não há mais ninguém para testemunhar a história ainda acontece? A Coreia pode ser o primeiro país pós-humano do mundo. E o mundo deveria estar prestando atenção. Se esse vídeo ressoou com você, deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe e inscreva-se. O mundo é grande e estamos apenas começando.